Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos. Inicialmente, eu peço desculpa porque eu não tive disponibilidade de tempo para fazer este vídeo no meu escritório. Mas as perguntas que foram feitas pelos internautas são importantes. Então, portanto, eu resolvi fazer desta maneira mesmo. Pois bem, no último vídeo eu fiz a base de como é feito o cálculo do IPVA no estado de São Paulo, que é a alíquota vezes a base de cálculo. A alíquota no estado de São Paulo é de 4% e a base de cálculo, que aí tem as dúvidas, consiste numa tabela que deve ser realizada pelo Poder Executivo, que não tem nada a ver com a tabela FIP, conforme as pessoas estão imaginando. Vamos ver. Como eu disse, a lei que regulamenta o IPVA no estado de São Paulo é a 13.296/2008. Em seu artigo 7º, ela fala o seguinte: a base de cálculo do imposto é: parágrafo 1º, para efeito do disposto no inciso 1 deste artigo, o Poder Executivo divulgará o valor de mercado por meio de tabela, considerando na sua elaboração a marca, o modelo, a espécie e o ano de fabricação. Parágrafo 2º, a tabela que se refere ao parágrafo 1º deste artigo deverá ser divulgada para vigorar no exercício seguinte, e na fixação dos valores serão observados os preços médios de mercado vigentes no mês de setembro. Bom, conforme vocês verificaram, que eu terminei de ver, a lei, ela exige que o Poder Executivo divulgue uma tabela. E como eu expliquei no vídeo anterior, o Estado, a administração pública, não tem liberdade para fazer o que ela bem entender. Ela tem que respeitar o princípio da legalidade. Somente pode fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, sob pena de, desrespeitando, cometer um ato de improbidade administrativa. A Lei 13.296/2008 exige que seja feita uma tabela pelo Poder Executivo e não por tabela FIP. Mais para frente eu vou explicar o que seria essa tabela FIP. A última tabela que foi publicada, que refere ao IPVA de 2021, foi publicada em dezembro de 2020. Vamos vê-la. Bom, essa tabela foi publicada no dia 17 de dezembro de 2020, resolução SFP 93, 16/12/2020. Em seu artigo 2º, ela já fala: para fins de consulta do valor de mercado, referido no artigo 1º, serão considerados a marca, o modelo, a espécie e o ano de fabricação, bem como o código do IPVA e o código complementar, conjuntamente com a legenda referente ao código complementar discriminado no anexo 2. Então, como vocês verificaram, não há o fator oferta e procura do veículo. Simplesmente os requisitos são esses elencados na lei e estão nessa publicação, nessa portaria. Por que não serve a tabela FIP? O que seria a tabela FIP? Conforme a informação divulgada no próprio site da tabela, ela explica: a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, FIP, é uma organização de direito privado sem fins lucrativos, criada em 1973. Entre seus objetivos está o apoio a instituições de ensino e pesquisas públicas ou privadas, em especial o Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, FEA-USP. Possui hoje destacada atuação nas áreas de ensino, projeto, pesquisa e desenvolvimento de indicadores econômicos e financeiros. Como nós sabemos, a tabela FIP, a hora que ela é divulgada referente ao valor do veículo, leva em consideração a oferta e procura, mas é um requisito que não é exigido pela lei. E a tabela FIP, ela é divulgada quase que mensal, ou na maioria das vezes mensalmente. O que não acontece com a tabela a ser editada pelo Poder Executivo, que tem que ser publicada com base no valor do veículo em setembro do ano anterior à exigência do IPVA, no caso de 2022. O outro requisito que não é observado nessa tabela é o estado do veículo. Não importa se o veículo está em boa, regular ou péssimas condições. Isso é irrelevante. Aliás, essa informação está no site da Secretaria da Fazenda. Vamos vê-la. Bom, essa informação está no site da Secretaria da Fazenda, no Cefaz. Vocês vão colocar lá IPVA e depois no IPVA mais informações, base de cálculo.
a última frase está escrito: o estado de conservação do veículo é irrelevante para a determinação da base de cálculo. Bom, então nós vimos, para que não tenha nenhuma dúvida, o valor do IPVA é calculado da seguinte maneira: alíquota 4% sobre a base de cálculo, que é a tabela a ser editada pelo Poder Executivo e tem que se publicar no Diário Eletrônico para dar publicidade às pessoas, aos contribuintes. Aí resulta no valor do IPVA. Dando aquele exemplo, se o valor do seu carro for de R$100 mil nessa tabela, você pagará 4%, que equivale a R$4 mil. Creio que tenha tirado essa dúvida. A outra dúvida frequente os amigos estão perguntando se eventualmente o carro tiver valor superior a R$70 mil, se eles terão que pagar o IPVA de 2022. A resposta é afirmativa. Sim, vocês terão que pagar o valor do IPVA em 2022. Porque a lei de isenção fala que o valor não pode ser superior a R$70 mil. Se eventualmente nessa tabela a ser publicada estiver o valor superior a isso, vocês terão que pagar, independentemente da patologia que tiverem. Ou seja, ela pode ser grave e severa, terão que pagar. Mas como expliquei no vídeo anterior, isso é um tratamento que não é isonômico, gera um certo desconforto, não é um tratamento igualitário que pode ser discutido judicialmente. A partir do momento que você atualiza a base de cálculo com o valor da tabela, obviamente o valor do imposto será maior a cada ano que se passa. E não se atualiza o valor da isenção. Então fica uma situação nada isonômica, ferindo o direito da pessoa. Então, obviamente, terão que pagar o imposto. Agora, essa discussão a respeito do valor do IPVA, muito embora esteja vinculado pela própria lei, que deve ser feito de acordo com o mesmo índice fixado do ICMS, nada obsta que ocorra um projeto de lei, e obviamente aprovado pela Assembleia Legislativa, alterando esse critério, desvinculando o valor de isenção de R$70 mil do ICMS e fixando em um patamar, em salário mínimo ou algum indexador, falando que essa quantia será atualizada anualmente, nos mesmos índices de aumento que tiver a base de cálculo, também será o aumento do teto de isenção. Bom, creio que tenha tirado as dúvidas, que são somente essas duas. Se aplica a tabela FIPE, o caso é não, e se resultando o valor do veículo em valor superior a R$70 mil, se terá que pagar o IPVA 2022? A resposta é sim. Espero que tenha esclarecido as perguntas. Se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe. Se inscreva no meu canal, me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.